enfim, por essas coisas aí. Entendi. E o Chico Anísio? Como é que foi dirigir o Chico Cara, Anísio? foi um presente, né, cara? Pô, assim, porque eu tenho uma história com a família, né? Bom, como é que é? Dublê do Niso Do Neto. Niso, né? Ele falou, Todo mundo meu me- dublê, meu sósia. meu sósia. Sabia que o show dele é muito legal? Eu fui é fazer ótimo, um show cara. outro dia lá em São Paulo, com o Luiz França, o Niso, e eu não conhecia o show dele de stand-up. Ele dubla também, ele faz várias Várias vozes, ele é um dublador também. Ele é um cara. E assim, e o Chico. Veja a voz dele toda bem hora. bacana o O show dele. Chico pediu pra ele dublar, falou com o Drummond na época e tal, porque o Chico sempre achou uma grande escola de ator. Assim como era o radioteatro. Né? Porque é exatamente isso. As pessoas que foram para a televisão, muitas delas vieram do radioteatro para Exatamente. a televisão. Né? Porque exatamente Essa isso. É voz, garotada não mas é sabe o que era interpretação. rádio teatro, né? Essa garotada não sabe. Não, exatamente. Era novela Novela de rádio. da rádio. Minha mãe era- trabalhou anos na Rádio São Paulo Que só fazendo loucura, novela de bicho. rádio, cara. Olha que barato. Então, assim, ele então já tinha esse, quer dizer, eu já tinha esse histórico com o Niso, depois com a Sininha, né, que eu conheci. Sininha de Paula. através Teve aqui com a gente. Assim, eu tenho muita gratidão por ela, foi uma Eu, fui- pessoa... eu era muito da importante. escolinha do professor Raimundo. Eu pô. sei. A Sininha era diretora. Eu sei. Eu te vejo, engraçado, eu vejo a escolinha até hoje, cara. No Passa lá YouTube. no Viva, Não, no né? YouTube, eu pego no YouTube e vejo. Olha Eu só. durmo vendo Seu Rolando Lero. Olha, é Seu muito Ptolomeu. bom, né? Adoro, É muito cara, bom, adoro. é, Pô, eu fico assistindo antes de dormir, eu acho um barato. é engraçadíssimo. E, cara, o Chico foi um presente também, porque já por essa história familiar, Era né? o meu malvado... Não, foi era Up. Up, Altas Aventuras. aquele do velhinho que voava. Exatamente. É. Senhor Fredrickson. Aham. E, cara, assim, então por essa história familiar, com o Niso primeiro, depois com a Sininha. E, cara, eu tinha feito uma vez, porque a A Sininha... Lupe. Lupe, maravilhosa. É, Lupe, A querida. Lupe, poxa. Né, a E produtora como foi das com o peças. Chico, assim, você dá de cara com ele ali, você tá Cara, dirigindo então, ele eu já ali? tinha estado com ele uma vez, porque assim, nem aquela coisa das vezes ela tá dirigindo alguma coisa lá na Globo e fala, pô, Garcia, vem cá quebrar um galho pra mim. Então, numa cena lá, nem lembro do que, eu fiz um boom man, numa outra eu fiz um médico, e assim, tudo pra quebrar galho. Tipo, o ator, sei lá, se o ator faltou e bababá, então aí eu ia lá e me encaixava ali pra quebrar galho. E numa dessas ela me colocou pra fazer um negócio com o Chico, eu não sei se era o Chico, o programa do Chico mesmo, mas eu sei, e era uma mesa de pôquer. E, cara, eu não sei jogar pôquer. E aí era o seguinte, éramos eu, Marco Rodrigo, e A turma, né? Filipinho Martins, eu acho, não sei. E mais alguém que eu não lembro, mas assim, os três conhecidos, do Mário, e não foi a Sininha que dirigiu, foi o Mário Márcio. E o Mário Márcio não me conhecia. Então o que ele fez? A câmera ali, as três câmeras ali, né? Uma aqui no Chico, outra aqui no Marco Rodrigo, acho, e outra aqui, e eu de costas, para as três câmeras. E, cara, não tinha nada, eu tava ali fazendo figuração mesmo, né? Eu falei, porra, eu não sei jogar pôquer também, cara. Aí eu comecei a pegar as fichas, né? Comecei a ficar scratch com a ficha. Aí ele só fez assim na minha mão, né? Segurou a minha mão e continuou falando. Tipo assim, tá vazando, né? Mas assim, muito gentil, muito educado. Tinha tido esse contato com o Chico. E aí o Niso, cara, me mandou um e-mail falando, cara, pô, você queria... Eu acho que meu pai tava afim de fazer alguma coisa na dublagem. Eu falei, você tá brincando, né? Porque, pô, adoraria, mas assim, sabe aquela coisa do cara ser tão ícone que você pensa, não vou nem chegar, né? E aí eu tinha acabado de voltar de Los Angeles e ter, na Pixar, ter visto ainda no início do Up. Ainda estava em algumas cenas em storyboard e tal, e eu achei a história linda. Eu falei, cara, eu tenho o papel pro teu pai. Porque se fosse em outro momento, se fosse, sei lá, Nova Onda do Imperador, por exemplo, não tinha nada interessante para ele fazer, entendeu? Ele ia fazer uma bobagenzinha ali para dizer, fiz, beleza, tal. Mas eu falei, cara, é o papel pro teu pai. Na hora, assim, foi tudo iluminado, né? E foi, cara, foi uma delícia, né? Porque eu pegava ele em casa, aqui, ele morava aqui atrás, aqui no Le Monde. No Le Monde. Aqui na parte Chico residencial. morava no Le aqui no acho que foi o último lugar que ele morou. E então eu saía do recreio, pegava ele aqui, a gente ia pro estúdio, eu já ia preparando o ator. Falando, olha, a história é essa, sabe? O teu personagem é assim, papapá. Então a gente já foi construindo a coisa toda no caminho, cara. E a relação ali, cara, foi construída de uma forma muito bonita. E o Niso depois falou uma coisa que para mim foi o meu maior elogio da vida. Ele falou assim, cara, você conseguiu uma coisa que nunca ninguém fez na vida.
foi dirigir meu pai. Dirigir, eu falei, mas é isso. Mas aí é que tá, a inteligência do gênio. Porque, assim, era uma área que a técnica ele não dominava. Ele não era confortável nessa parada. A técnica ele precisava de alguém para direcioná-lo. No início, ele ficou um pouco reticente, porque também é aquela coisa, né? Vai que o cara me pede aquilo que a gente já passou em comercial, em uma porrada de coisa, que o cara, não, de novo. E aí você tá vendo que o cara não tá sabendo o que ele tá querendo. Entendeu? E aí, pô, né, de novo, por que de novo? Né? Porque assim, quando você tá fazendo um filme e tal, até com Danilo Gentili aconteceu isso, né? Que ele falou, pô, velho, deve estar cansado aí, que eu fiz o Exterminadores do Além, um episódio. Filme, eu fiz um policial. Você fez lá. um filme também, não fez? Não, fiz só a série, fiz um episódio da série. E ele falou, pô, e ele preocupadíssimo, cara, com isso, porque acho que o Ratinho fez também, falou, pô, cinema é uma droga, porque tem que repetir 200 vezes. Eu falei, cara, isso é delicioso pra nós como atores, porque quando o diretor pede pra fazer de novo, a gente pensa outra coisa pra fazer. O Ratinho fez isso, o Ratinho? O Ratinho falou assim, tipo, pô, um saco, entendeu? Porque fica repetindo. Então tá na segunda-feira, eu tô lá com o Ratinho lá. E repete, né, cara, o tempo inteiro. Mas meu lá é ao vivo, com o Ratinho é ao vivo. Não, e o cara, pô, né, ele quer esse dinamismo, ele não é ator, ele não é... Pra gente que é do ramo, cara, repetir, porque tem uma coisa de luz, porque tem uma... Você entende? E você aqui tá trabalhando outra coisa, tá trabalhando o teu. Agora, quando você tá fazendo uma coisa e você sabe que, pô, sei lá, você tá aqui estático e você tá repetindo, você não sabe por que você tá repetindo, começa a cansar. Você fala assim, pô, já acertei, né? E assim, e não é porque houve alguma coisa que me trouxe a fazer de novo. E aí você vai caindo de rendimento. Então eu sei como é que é. E eu acho que ele estava, no início, reticente com relação a isso. Quando ele viu que não tinha isso, porque ele falou, bom, e aí? Agora você vai voltar, quando eu deixei ele em casa, agora você vai voltar para o estúdio para ver o que valeu? Eu falei, não, Chico, tudo que a gente gravou valeu. E a gente está mais da metade do filme. Amanhã, em 3 horas, no máximo, a gente termina o trabalho. É mesmo? Esse é o meu garoto. Pô, ficou, sabe, feliz porque ele achou que ia ser aquele processo, a forceps, e não foi. Porque assim, no início, claro, até ele se entender com a técnica foi uma coisa. E depois, cara, ele fez uma coisa linda, né? Que ele me voltando para casa e falou, minha mãezinha já não tá mais aqui. Era maio, que é exatamente por isso que eu lembro. Tá chegando aí o Dia das Mães e minha mãezinha já não tá aqui, mas então eu queria fazer uma coisa. Queria dar um presente para sua mãe. Vou dar um quadro Ele pintava. para sua mãe. Cara, aí, meu irmão, foi cachoeira do Alto da Boa Vista até a casa dele, né? Aí eu subi com ele pegou um quadro, aí eu falei assim, eu falei, não, então você vai fazer um favor para mim agora. Você vai ligar para minha mãe, vai dar esse quadro para minha mãe. Aí ele ligou, falou umas paradas lá lindas. Dona Dolores, Chico Anísio. Aí... mandou a letra, cara. Pô, eu fiquei emocionadíssimo. E minha mãe, há anos, queria um quadro do Chico, queria falar com o Niso, mas assim, ela queria comprar o quadro e tal. Mas ela ficou tipo, não, eu vou falar com o Niso, ele vai achar que... né, não que ele achasse assim, que eu tô... Você é muito que eu não quero, eu quero... Não, eu quero comprar, e aí vai ficar aquela coisa chata, e não. E aí hoje tá lá na casa da minha mãe. A terapia do Chico era essa, pintar, a terapia dele. A terapia, ele fala, pô, minha terapia é pintar meus quadros. Não, maravilhoso, cara, maravilhoso. Então foi um presente, cara, assim, ter feito esse filme também.